Oi, pessoal. Nessa aula nós vamos começar a ver as aplicações da cultura de tecidos vegetais, começando pela mais simples, que é a micropropagação. Uma das aplicações da micropropagação, como o próprio nome diz, micro, pequena, propagação usando pequenas partes da planta. Isso permite uma propagação clonal em grande escala, porque eu vou partir de pequenos pedaços da planta e esses pequenos pedaços me vão dar uma nova planta inteira. Então eu posso fazer essa propagação clonal, só lembrando então que a cultura de tecidos é uma propagação vegetativa, vai gerar clones da planta-mãe. Eu posso fazer isso num espaço pequeno, num ambiente controlado, porque eu vou ter um ar-condicionado que vai controlar a temperatura da sala de cultura, controle da iluminação para que o fotoperíodo seja adequado. Isso permite com que eu tenha a propagação durante o ano todo. Algumas plantas, principalmente as plantas de clima tropical, durante o inverno a propagação fica mais difícil se eu fizer isso na casa de vegetação, em que eu não tenho um controle de temperatura adequado e também não tenho controle do fotoperíodo. Algumas plantas param de brotar, param de formar novas brotações e enraizam com mais dificuldade quando os dias são curtos, ou seja, durante o inverno. Então, se eu usar a cultura de tecidos para fazer uma propagação clonal, eu vou ter uma vantagem porque eu vou conseguir propagar um grande número de plantas no espaço menor, porque as amostras dos explantes são pequenos, são menores do que uma estaca de verdade. Uma estaca geralmente é um pedaço de caule contendo 5 a 6 gemas, e o que a gente vai usar aqui como explante é um pedacinho do meristema apical caulinar ou uma gema axilar. Nós vamos ver isso durante a aula. Os explantes são pedaços bem menores do que uma estaca para a gente usar como propagação. E as vantagens de ter um ambiente controlado na sala de cultura de tecidos. Então, uma das aplicações da micropropagação é para aquelas plantas que necessitam de um grande número de mudas para formar uma área agricultável. Por exemplo, o eucalipto. Então, geralmente, o eucalipto é cultivado em grandes florestas de clones, em que todas aquelas plantas da floresta são clones de uma planta elite, de uma planta que produz madeira de boa qualidade. Um dos maiores custos da cultura de eucalipto é justamente a produção das mudas. Então, quase todas as empresas do setor de papel e celulose produzem mudas de eucalipto oriundas de propagação clonal em grande escala no laboratório de cultura de tecidos. Uma outra aplicação é para espécies que são de difícil reprodução ou que são raras e possuem um alto valor agregado. Um grande exemplo disso são as orquídeas. Geralmente as orquídeas comerciais são híbridos, então a gente não pode propagar por sementes, porque as sementes apresentariam variabilidade genética em relação à planta híbrida. Então geralmente se escolhe fazer a micropropagação para que eu tenha certeza de que eu estou clonando exatamente aquela planta que tem aquela flor de grande qualidade. E como essa planta é rara e ela é de um alto valor, compensa o investimento da cultura de tecidos e permite com que eu tenha propagação de um grande número de plantas a partir de um único híbrido ou de uma única planta de alto valor. O mesmo se aplica para plantas que estão em extinção. Então, isso também pode ser usado para conservação de germoplasma ou para conservação de plantas raras na natureza ou plantas quase extintas, para que se aumente o número dessas plantas para poder devolvê-las à natureza posteriormente. Uma outra aplicação é a obtenção de plantas livres de vírus. Um grande exemplo são as plantas de morango. Quase todas as plantas de morangueiro que são plantadas no estado de São Paulo são livres de vírus porque são oriundas de cultura de ápices ou cultura de meristemas caulinários. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Vamos iniciar então com a aplicação de micropropagação para a propagação clonal em grande escala. Nós temos duas opções. Nós podemos partir como explante de partes vegetativas da planta que contém já algum meristema, ou seja, contém gemas, ou a gema apical caulinar, ou a gema radicular, ou gemas axilares. O que acontece é que essas gemas então vão ser retiradas da planta-mãe e são essas gemas que vão ser os nossos explantes que vão entrar para a cultura de tecidos. Essas partes que já têm então essas gemas vão dar origem a novas plantas e a gente vai chamar isso de uma microestaquia, porque é uma microestaca, é uma estaca que contém uma única gema. Geralmente a cultura de tecidos dessas gemas se faz sem a aplicação de fitorreguladores, nós vamos ver daqui a pouquinho. E uma segunda opção é usar partes da planta que não contêm gemas, ou seja, eu vou usar pedaços de folha, pedaços de entrenó,
que não contém nenhum meristema, nenhuma gema, e essas gemas vão ser induzidas a serem formadas de novo em cultura de tecidos com a aplicação de hormônios, geralmente uma dose maior de citocinina do que auxina para induzir primeiramente o desenvolvimento da parte aérea. Então, vendo aí, só relembrando, a gente pode usar então partes do meristema caulinar, do meristema radicular ou mesmo da gema axilar, que está na base de todas as folhas. Qual é a vantagem de eu usar esses explantes que já contêm gemas dos explantes que não contêm gemas? Ou seja, fazer cultivo de meristemas e a cultura de outros tecidos que não contêm meristemas. Uma grande vantagem da gente fazer a cultura de um tecido que já tem os meristemas é a rapidez de obtenção das primeiras plantas, porque como o meristema já está organizado, eu preciso, por exemplo, se for uma gema axilar, eu preciso apenas que essa gema seja ativada e comece então a formar novas folhas e novos caules. Como o meristema já está presente, a velocidade de regeneração é um pouco maior, enquanto que se eu fizer cultura de outros tecidos, existe uma demora um pouco maior, porque eu preciso regenerar o meristema primeiro e esse meristema dá origem a um novo caulezinho. O problema é que para cada gema que eu coloco em cultura de tecidos, eu vou obter uma planta. Então, existe uma demora maior para obter um grande número de plantas. Porque quando eu ponho um pedaço de tecido no meio de cultura, eu já vou obter naquele explante um grande número de gemas. Lembrem-se que quando eu faço a cultura de tecidos vegetais, as células são totipotentes. Ou seja, todas as células vivas vão poder regenerar uma planta inteira. Então, quando eu faço uma cultura de tecidos de um tecido não organizado, que não tem já um meristema, existe a possibilidade desse tecido formar dezenas, às vezes centenas de meristemas ao mesmo tempo. Enquanto que eu tiver já um meristema organizado, esse meristema simplesmente vai continuar o seu desenvolvimento in vitro. Como na cultura de meristemas eu não uso fitorreguladores, geralmente, porque a própria gema está produzindo hormônios, o custo inicial é menor, porque eu não vou usar os fitorreguladores, os hormônios, e esses fitorreguladores geralmente são os componentes mais caros da cultura de tecidos, juntamente com o gelificante. A fitagel também é caro, o agar geralmente é caro, mas os hormônios realmente são os componentes mais caros do meio de cultura. Então, quando eu faço cultura de outros tecidos e eu vou ter necessidade de colocar fitorreguladores, geralmente o custo inicial é um pouco maior. Na cultura de meristemas, existe uma menor chance de variação somaclonal, enquanto que na cultura em que eu tenho que regenerar novos meristemas, eu vou ter um tempo maior de cultura, e quanto mais tempo em cultura, maior a chance de variação somaclonal. Que é essa variação somaclonal? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, um pouco mais para frente na aula. Só lembrando o mecanismo que garante a continuação da cultura de meristemas quando a gente faz uma microestaquia, quando a gente pega um tecido que já tem meristema e coloca em meio de cultura, vocês devem se lembrar que o meristema apical caulinar, ou mesmo uma gema lateral, é capaz de produzir ácido indolacético ou produzir auxinas. Essas auxinas, por causa do tráfego das proteínas PIN, vai transportar essa auxina em direção à base da planta. Como essa gema foi tirada, essa microestaca foi tirada da planta-mãe, essa auxina vai acumular na base do tecido e vai induzir a formação de raízes adventícias. Vocês devem se lembrar isso da disciplina de fisiologia básica. As raízes, lembram-se, são os tecidos que fornecem a citocinina, e a citocinina então é transportada para o ápice da planta, onde ela vai induzir a continuidade do desenvolvimento do meristema caulinar. Então, esse é o mecanismo, o transporte polar de auxina é o mecanismo que garante o estabelecimento dos meristemas in vitro. Já quando eu uso um tecido que não tem nenhuma gema, os estágios vão depender justamente da indução dessas gemas meristemáticas, de meristema caulinar, a partir do meu explante. Vejam que existe esse passo 2, que nós vimos já em aula anterior, que induz a formação das gemas, e eu posso usar os caules que foram induzidos, por exemplo, as folhinhas novas que estão surgindo, e voltar elas e usar como explante para aumentar o número de plantas que eu produzo na cultura de tecidos. Então, existe um passo adicional aí de aumento do número de plantas, e eu posso fazer isso indefinido, em número indefinido de vezes. Quanto mais eu fizer esse aumento in vitro, maior é o tempo que eu vou gastar
para aumentar o número de plantas em cultura de tecidos. E quanto maior o tempo de cultura de tecidos, maior é a chance de ocorrer variação somaclonal. A variação somaclonal são variações de fundo genético ou mesmo só fisiológico de fundo epigenético, que são produzidas pelo tempo de cultura de tecidos e a gente consegue detectar por causa de características genéticas ou fenotípicas. Lembrem-se que as plantas oriundas de cultura de tecidos deveriam ser clones da planta-mãe. Portanto, se houver qualquer variação genética, foi uma mutação que foi induzida pela cultura de tecidos. As variações somaclonais são mutações que já existiam no meu tecido doador, por exemplo, no pedaço de folha que eu peguei já havia uma célula mutada, mas a gente não consegue ver essa mutação, a gente não percebe isso. Como as células somáticas, geralmente elas não se dividem mais, então as células de uma folha madura, elas não vão mais entrar em divisão. A gente não vê essa mutação, porque ela não é passada para a geração seguinte. Ela nunca seria passada pela geração seguinte se a gente não tivesse usado para regenerar uma planta inteira. Então, às vezes, já existem mutações no tecido somático, no tecido doador, no tecido de folha, mas como esses tecidos na natureza não gerariam outras plantas, a gente não veria essas mutações. Então, estima-se que existe um número considerável, acima de 1%, das células somáticas dos organismos que são mutados. Então, na nossa pele, no nosso corpo, no somático, existem mutações que geralmente não são passadas para as gerações futuras porque não estão nas gônadas. Então, isso acontece também com as plantas. Por causa das radiações solares, por exemplo, radiação ultravioleta ou mesmo radiações gamas vindo do espaço. Então, as plantas estão sob o sol, as plantas estão sob a ação dessas radiações gama, etc. Elas vão sofrer mutações na natureza, só que geralmente essas mutações a gente não percebe que seriam tecidos somáticos. Ou essas mutações podem ser induzidas por condições da cultura de tecidos. Lembram-se que a gente usa fitorreguladores e vocês devem se lembrar de uma aula de fisiologia vegetal básica. Eu disse que algumas das auxinas sintéticas, por exemplo, o 2,4-D, existe um resíduo da fabricação que é o 2,45-T, que é o agente laranja, que é o agente mutagênico. Geralmente isso vem em uma dose muito pequena, mas pode ser suficiente para causar mutações in vitro nas plantas. Então, a própria exposição às condições de cultura de tecidos, principalmente a alguns fitoreguladores, pode induzir essas mutações. E os estresses da cultura de tecidos. Lembram-se que as plantas estão numa baixa luminosidade, as plantas estão num ambiente extremamente úmido, porque estão num frasco fechado, um ambiente salino, porque os meios de cultura são extremamente ricos, isso pode causar algum estresse que induz mutação. Mas as mutações também podem ser de origem epigenética, por exemplo, metilações das histonas ou mesmo metilação do DNA, causado pelos estresses do ambiente da cultura de tecidos, e outros estresses fisiológicos como a vitrificação. Então, desses que eu mencionei, o mais comum é a vitrificação. A vitrificação, como é um fenômeno de origem não genética, de origem epigenética, geralmente é um fenômeno fisiológico e, portanto, reversível. O nome vitrificação já indica qual é o fenótipo, né? Qual é a cara da planta, como ela fica na cultura de tecidos, e a gente logo percebe que aconteceu esse processo. A planta parece que ela foi feita de vidro, a planta fica com vacúolos extremamente cheios de água, então ela fica quase transparente e quebradiça. Então, outro nome para vitrificação é hiperidricidade, ou seja, uma quantidade exagerada, um acúmulo exagerado, uma hidratação excessiva dos tecidos da planta. Então a planta fica com esse aspecto vitrificado mesmo, parece que é feita de vidro. Ela tem uma resistência mecânica reduzida, ela quebra as folhas muito facilmente, é uma redução da lignificação, então há pouca formação de tecidos de xilema, de transporte, e os estômatos geralmente ficam sempre abertos, eles têm dificuldade de se fechar por causa do excesso de umidade. O problema da gente ter a vitrificação, apesar de ser um processo reversível, é que reduz o número de plantas obtidas por regeneração. Vejam aí a planta da esquerda, ela não está vitrificada. Vejam quantos brotos estão aparecendo a partir do explante, enquanto que a planta da direita está vitrificada e tem apenas 1 ou 2 brotinhos ali saindo. Então, a vitrificação é um problema porque reduz a nossa capacidade de produção de plantas e depois também ela atrapalha o processo de aclimatação, que é o processo de transferência das plantas que estão in vitro para as condições de casa de vegetação ou de campo.
quais são as causas da vitrificação, né? Então, geralmente é um estresse oxidativo que acontece por uma alta concentração salina no meio de cultura, principalmente causado por nitrogênio na forma amoniacal. Vocês devem se lembrar das composições de meio de cultura. A gente põe nitrogênio em forma de sal, que pode ser um sal na forma de nitrato ou na forma amoniacal, e essas formas amoniacais são as mais prejudiciais, mas às vezes elas são necessárias porque algumas plantas precisam de nitrogênio na forma amoniacal para se nutrir. Uma umidade relativa muito alta, porque lembra-se que o frasco está fechado, e uma maneira da gente resolver isso é usar essas tampas que são permeáveis. Vocês lembram que eu mostrei quando a gente falou sobre vidros e utensílios para usar no laboratório? Existem tubos de cultura que têm tampas permeáveis e que permitem essa troca de vapor ou trocas gasosas. O etileno pode sair também. Uma outra causa seria baixa radiação luminosa, então a planta tem que usar muito pouca da sua capacidade fotossintética e às vezes isso causa um estresse. Uma solução seria então aumentar a radiação luminosa dentro da sala de cultura. Mas geralmente a principal causa, a causa número 1 de vitrificação é o tipo e a concentração do agente gelificante. Então, o agar-agar, que é o gelificante mais barato, geralmente causa vitrificação, porque ele sequestra uma boa proporção do cálcio que existe na cultura, no meio de cultura, e isso pode ser uma das causas da vitrificação. Então, geralmente as pessoas não gostam de usar o meio líquido, porque o meio líquido aumenta os casos de vitrificação, e geralmente a gente não usa o agar-agar, usa o fitagel, um outro agente gelificante, porque o agar tem fama de induzir essa vitrificação, porque sequestra cálcio. Então a gente geralmente tem que aumentar a concentração de cálcio no meio de cultura quando usa agar, ou simplesmente muda o tipo de agente gelificante. E isso geralmente resolve. Então algumas plantas, quando a gente começa a notar que está acontecendo vitrificação, a gente muda o meio de cultura ou põe outro agente gelificante. Quem não estava usando fitagel passa a usar fitagel, ou aumenta a luminosidade da sala de cultura, ou tenta usar tampas que são mais permeáveis a trocas gasosas, e geralmente isso resolve. O problema é quando a origem da variação somaclonal é genética. Então, quando as mutações são genéticas, elas são irreversíveis. O processo de vitrificação, que a gente mostrou agora há pouco, é reversível, a gente consegue salvar a planta vitrificada. No entanto, quando as mutações são genéticas, não tem o que fazer, a planta mutou, então ela vai ser diferente da planta-mãe. Essas mutações podem ser de origem cromossômica, então deleções ou alteração mesmo no número de cromossomos. Podem ser mutações pontuais, então transições, transversões, então uma base do DNA foi mutada, mas isso já é suficiente para a gente ver um fenótipo. Ou, geralmente, quando a sala de cultura esquenta muito, tem ativação de transposon. Isso pode ser uma outra causa de variação genética, ou mutações nos genomas plastidiais, em mitocôndria ou cloroplasto. Como a gente sabe se aconteceu variação somaclonal nas nossas plantas? Primeira coisa é a cara da planta. A gente vai ver o fenótipo da planta está diferente. Então a planta tem uma morfologia diferente, uma coloração diferente. Isso pode então levantar a suspeita de que houve variação somaclonal, e a gente pode detectar isso de forma molecular. Por exemplo, a planta pode ter ficado poliploide, então a gente vai ver que houve um aumento do conteúdo de DNA. A gente pode detectar isso por citometria de fluxo. A gente pode usar mapeamento molecular com marcadores, ou sequenciamento, ou análises citogenéticas para ver se não houve lá uma deleção de um cromossomo, uma trissomia ou uma outra coisa desse tipo. Como a variação somaclonal de origem genética é irreversível, ela é indesejável quando a gente quer clonar por micropropagação, porque quando você quer clonar, você quer que todos os seus eucaliptos lá da sua floresta sejam idênticos àquela planta elite que você micropropagou. Quando você vai vender uma orquídea, você quer ter certeza de que a orquídea está vendendo, vai dar uma flor do jeito que era a planta-mãe, com uma característica de alto valor agregado como era, e não uma planta mutada que vai ter um valor menor. Então, a variação somaclonal ela é extremamente indesejável, porque o que a gente quer são clones da planta-mãe e não mutações. No entanto, algumas pessoas induzem propositadamente variação somaclonal para induzir justamente um aumento de variabilidade.
A variação somaclonal pode, portanto, ser usada como uma ferramenta de mutagênese. E isso pode ser feito quando a gente quer aumentar, por exemplo, a tolerância de uma planta herbicida, a tolerância à salinidade, ou induzir resistência a alguma doença, mas geralmente é usado em plantas ornamentais para gerar novas morfologias ou novas cores de plantas. Isso é muito, muito usado para plantas ornamentais. Esse exemplo que eu estou mostrando aí para vocês é em crisântemo, que é uma planta então ornamental, todo mundo já viu essa planta. Toda essa variação de cor de flor que vocês estão vendo foi induzida por variação somaclonal em cultura de tecidos. Esse é um experimento do pessoal ali do Sena, da Exalc USP, em Piracicaba. Como o crisântemo ele pode ser micropropagado depois, essas partes onde a planta foi mutada pode ser micropropagada por estaquia ou por própria cultura de tecidos, mas aí fazendo uma cultura de tecidos mais rápida, uma microestaquia mesmo, sem a indução, sem a aplicação de hormônios, da forma mais rápida possível para manter essas características que foram obtidas por variação somaclonal, essas mutações que foram obtidas por variação somaclonal. Isso também é muito empregado em Saintpaulia, né, que é a violeta africana, e muitas dessas mutações, por exemplo, essa folha variegada que vocês estão vendo nessa imagem aí de baixo, ou mesmo variações de cor, de flor, são produzidas por cultura de tecidos, induzindo variação somaclonal. Aí vocês têm um outro exemplo de um trabalho com Aster, que é uma asterácea, também é uma planta ornamental, e essa variação na cor da flor que vocês estão vendo foi induzida, foi uma mutação genética mesmo, induzida por variação somaclonal. Então, vocês vejam que a variação somaclonal ela é indesejável quando a gente quer ter uma cópia da planta-mãe, mas ela pode ser uma ferramenta também para induzir variabilidade quando há indução de mutações genéticas durante a cultura de tecidos. Mas supondo que nós estamos fazendo ali uma microestaquia, que nós não estamos usando nenhum fitoregulador, nenhum hormônio, a propagação de plantas está sendo usando tecidos que já contêm gemas de forma rápida, então não vai haver variação somaclonal, né? Uma das grandes aplicações também, além da micropropagação, é a micropropagação com obtenção de plantas livres de vírus. Essa técnica foi descoberta lá nos anos de 1950 para obtenção de plantas de uma espécie ornamental, de uma dália, livre de vírus por culturas de meristemas caulinares. Então vejam que essas plantas atingidas por vírus elas ficam ali bem variegadas, têm um desenvolvimento piorado, né? A planta se desenvolve de maneira muito mais devagar e ela fica dessa forma faceada, né? Ela tem essa brotação exagerada que prejudica o desenvolvimento da planta. A planta saudável, né, de dália tem um outro aspecto, e a planta desejada é essa. A explicação técnica de como que a gente consegue eliminar os vírus de uma planta infectada fazendo a cultura de tecidos é porque o sistema vascular não chega até o meristema apical, caulinar. Então, o que se faz é, para recuperar uma planta ou livrar a planta dos vírus, salvar a planta que está contaminada com vírus, a gente usa como explante justamente aquela parte do meristema onde os vasos ainda não foram formados. Como o vírus se propaga geralmente através do sistema vascular, então é uma infecção sistêmica, né? As partículas de vírus elas caminham pelo sistema vascular da planta. A solução é retirar uma parte da planta que não esteja ainda vascularizada, e isso acontece com a região mais terminal do meristema. Então, quando a gente coleta como tecido essa porção terminal do meristema e faz a cultura de tecidos, como esse tecido já tem a gema caulinar, a indução da regeneração é mais rápida, mais fácil, o meristema simplesmente continua a se desenvolver e depois a planta vai enraizar. A planta obtida não vai ter mais os vírus que a planta mãe tinha. Então, é uma maneira de limpar as plantas de vírus. Isso é uma técnica muito comum, muito usada para a propagação de banana, morango, videira, abacaxi. Então, essas plantas elas geralmente são propagadas usando meristemas. Então, o meristema apical caulinar é dissecado numa lupa que fica dentro de um fluxo laminar, então isso é feito de maneira asséptica, de maneira livre de contaminantes, né? Então, a planta
ou depois do processo de esterilização do explante, ou logo antes do processo de esterilização do explante, se retira só a porção apical, a porção terminal do ápice caulinar, que não contém vascularização, então a gente acaba obtendo mudas livres de vírus. Então, para a gente mostrar como isso é feito na prática em algumas espécies, né? Por exemplo, isso aí é a cultura de bananeira. Geralmente o que se colhe é um meristema caulinar. Lembrem-se que o que a gente chama de caule da bananeira, na verdade, são as bases dos pecíolos das folhas, né? O caule é muito reduzido da bananeira, então a gente tira essa parte de baixo ali na fronteira entre a base da planta e o solo, tira ali, limpa essa parte suja com terra, lava e trata com fungicidas. Depois lá no laboratório a gente retira as folhas, os primórdios das folhas até chegar numa parte que a gente chama de palmito, que é uma parte onde contém só realmente os primórdios mais novos de folha, e o meristema vai estar lá dentro. É essa estrutura que vai ser submetida ao processo de desinfestação com álcool 70 e com hipoclorito de sódio ou com outra fonte de cloro ativo, como nós vimos na aula passada. Depois, dentro do fluxo, esse meristema vai acabar de ser dissecado e ali o ápice do caulinar, que vocês estão vendo dentro do frasco ali na cultura de tecidos, geralmente é uma estrutura livre de vírus e que vai ser propagada depois. As mudas que são geradas, os brotos que são gerados a partir dessa cultura de tecidos sofrem um processo de aclimatação, então é transferido das condições in vitro para as condições de casa de vegetação, depois acondicionado para ser levado ao campo. Esse processo de aclimatação nós vamos ver um pouco mais para frente depois no curso. Aí nós estamos vendo a propagação de eucaliptos. Ao invés de usar a gema apical caulinar, se usam as gemas axilares. Então, na base de cada folha, na base do pecíolo de cada folha tem as gemas axilares. O que se faz então é cultivar essas gemas axilares e daí da mesma forma, quando os brotinhos saem, quando os brotinhos aparecem, isso é transferido para tubetes na casa de vegetação, até as plantas crescerem um pouquinho mais, enraizarem bem, e aí depois são transferidas para o campo. Um outro exemplo de micropropagação comercial é a que é empregada para abacaxi. Então, geralmente se usa lá a coroa do abacaxi, aquela parte de cima, ou mesmo brotações laterais, que geralmente se formam abaixo do fruto. Esse material sofre uma toalete, ali, a eliminação das folhas maiores e deixar só os primórdios de folhas e um ápice do meristema, que é o que vai ser levado então para o processo de desinfestação, que é isso que vocês estão vendo aí nessa imagem. E depois, então, durante a cultura de tecidos, vocês estão vendo como várias brotações laterais foram induzidas. Então, há um processo então, de multiplicação. Para cada explante desses são gerados dezenas, centenas de plantas. A gente pode fazer aquele processo, como a gente viu, para cada plantinha dessa pode ser individualizada e ser usada novamente como fonte de explante para produzir mais plantas. Ou então levada para a casa de vegetação, para aclimatação e o enraizamento. O enraizamento pode ser feito in vitro, ou então o enraizamento é feito já no solo, na casa de vegetação. Quando as plantas atingem um tamanho um pouco maior, elas são levadas para as condições de campo, para o campo comercial. Então, acho que é isso que a gente tinha para mostrar, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, me mandem um e-mail. Se não, façam lá o exercício dessa aula e até semana que vem. Tchau, tchau.